Olá, queridos amigos, sempre uma alegria o nosso reencontro, né? E que espero que todos estejam bem e que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus envolva a todos nós. Hoje vamos, mais uma vez, entrar aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, que é aquele onde nós encontramos uma coletânea de preces, né, de sugestões de preces feitas por Kardec. E o nosso estudo é sobre as orações para afastar os maus espíritos. Kardec, de uma forma, como sempre, né, muito didática e muito inteligente, ele abre esse item 15, né, desse subtítulo, ele abre com uma citação do Evangelho de Mateus, no capítulo 23, versículos de 25 a 28. Esse capítulo 23 ele é conhecido como o Sermão dos Ais, né, que é feito por Jesus. Um segundo sermão dele, que seria esse, o Sermão dos Ais, né? E ele, então, vamos ver aqui o que é que ele nos fala, né? Mateus nos fala aqui, né? Jesus, se dirigindo lá aos apóstolos, né, e a todos, ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que limpais por fora o copo e o prato, e estáis por dentro cheios de rapinas e impurezas. Fariseus cegos, limpai primeiramente o interior do copo e do prato, a fim de que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que vos assemelhais a sepulcros branqueados, que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que por dentro estão cheios de toda espécie de podridões. Assim, pelo exterior, pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então, é muito interessante Kardec colocar essa passagem aqui, né? Exatamente o que teria ela de relação com uma prece para afastar os maus espíritos. E se nós olharmos essa passagem lá que está contida lá em Mateus, nós vamos ver que ela é um grande resumo, tá, dos ensinamentos doutrinários, daqueles ensinamentos que a doutrina traz para nós. Vamos lá, então, né? Nós somos seres em evolução, somos espíritos, né, que, através de uma longa caminhada, estamos aí nos aperfeiçoando lentamente, nos aperfeiçoando no dia a dia, devagar, encarnação a encarnação. Uns andando mais rápido, outros andando mais lentamente, mas todos nós caminhando, né? Nem que seja uma passada muito minúscula numa vida, e estamos caminhando. Mas temos um detalhe, né? Nós temos dois comportamentos, tá? Que é exatamente isso que Mateus traz para nós. Temos um comportamento externo, né? É aquele onde o verniz da sociedade, da educação, né, nos coloca numa posição, muitas das vezes, né, de simpatia, de agrado a todos os outros, né, de bem conviver dentro da sociedade e tudo mais. E temos um comportamento interior. Que comportamento interior é esse? Oculto, né, ao público, do modo geral, à família, aos amigos, à sociedade, que são os nossos pensamentos, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de ver as coisas e julgar essas coisas, né? Nós lembramos bem que lá ainda no Sermão da Montanha, né, Jesus nos diz, né, aquele que olhar com maus pensamentos para uma mulher
já cometeu adultério. Então veja que lá Jesus já nos mostrava o problema do pensamento, né? Porque ali ficou todo mundo prisioneiro de aquele problema da olhadinha para a mulher do próximo e tudo mais, né? Pensando no adultério mental, né? Mas se nós estendermos isso, quantas vezes adulteramos o nosso pensamento? Quantas vezes olhamos para o nosso semelhante com maus pensamentos? Nem sempre externamos, mas fazemos isso. Olhamos com maus pensamentos, né? Criticamos uma atitude, criticamos, às vezes, né, uma vestimenta, uma companhia, seja o que for, né? Estamos sempre prontos a criticar alguém, tá? Por pensamento. Então, estamos adulterando os nossos pensamentos, que deveriam ser aqueles pensamentos que emanassem somente o bem, o amor, né, as boas vibrações, em prol de todas as outras pessoas. E, no entanto, não é isso que fazemos, né? Eu costumo até brincar, né, que uma forma de nós vermos o mau pensamento, tá, é exatamente na época do Natal, quando nós temos aquela brincadeira do amigo oculto, né? Quantas vezes nós já não olhamos para um presente recebido de um amigo oculto e pensamos, né? Que coisa horrível! Aonde ele estava com a cabeça quando comprou isso para mim? O que eu vou fazer com isso? Né? Olha só, olha os maus pensamentos funcionando aí. É um exemplo, né, de como nós estamos e como nós agimos no nosso dia a dia com relação aos maus pensamentos, né? Então, somos sempre assim. Isso mostra ainda o quê? O quanto nós trazemos, né, do nosso passado. Tá? Já conseguimos, muitas das vezes, não exteriorizar, né? Como ainda lá no sermão, né, Jesus nos diz, né, aquele que falar mal do seu irmão, aquele que chamá-lo de raca, né, merecerá ser condenado. É aquela atitude de você extrapolar, de você deixar sair de dentro de você aqueles maus pensamentos. Então, muitas das vezes já conseguimos evoluir de tal forma, né, que conseguimos fazer o quê? Esse freio, né? Já não temos mais aquele ímpeto de responder, do revide, nada disso. E embora, muitas das vezes, né, a gente fique se remoendo por dentro, né? Aquele famoso, né, eu não levo desaforo para casa. Mas como você já está, às vezes, dentro até de um lugar em que você não pode deixar extravasar aquilo, né, você se segura, mas o pensamento já brotou, né? A vingança, né? A maledicência e tantas outras coisas mais de pensamentos nós exteriorizamos, né? Para o quê? Para o mundo invisível. Por quê? Pensamos. Se pensamos, emitimos um pensamento. E se emitimos, é porque somos igual uma antena. Emitimos e recebemos. Emitimos e recebemos, né? E quando nós pensamos mal, nós emitimos esses maus pensamentos, né? Nós colocamos para fora tudo isso aí, né? Muitos, até mesmo estudantes da doutrina espírita, nem sempre conseguem entender isso daí. Como isso é feito, né? No livro Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia do nosso querido Divaldo, tem um lance muito curioso. Para aqueles que ainda não leram esse livro ele trata exatamente desse momento conturbado. E depois ele é complementado por um outro livro. Mas ele trata
ele retrata, aliás, os acontecimentos desde lá de 2005, quando houve aquela grande tsunami lá na Ásia, né? Aquela grande tsunami que desencarnaram para mais de 500 mil seres, né? A quantidade imensa de espíritos que retornou, né, de uma forma rápida, impactante ao mundo espiritual. E então eles nos explicam, né, que o que estava acontecendo. Né? Porque o espírito, quando desencarna, nem sempre ele toma conhecimento de que desencarnou. Muitos até, um mecanismo de defesa, né, eles não acreditam nisso, que eles estão desencarnados. Eles acham ainda, principalmente aqueles muito apegados à matéria, eles acham ainda que continuam encarnados. Né? Outros ficam naquele estado de turbulência. Então, ele conta os casos, né, que aconteciam lá, de pessoas que haviam desencarnado e estavam procurando, né, os espíritos procurando seus familiares ali, né, como viam aquela devastação e tudo, mas achavam que os seus familiares ainda estavam encarnados e ele mesmo estava encarnado. Isso é muito mais comum do que nós imaginamos. Tá? Aqueles espíritos que, vamos dizer assim, têm medo da morte. Né? Então, eles não acreditam, ou melhor ainda, né? Eles criam um bloqueio dentro de si, né, contra isso. É o caso, por exemplo, que nós vemos muito, né, e vemos muitas pessoas, né, fazendo isso, quando você tem uma doença terminal, como um câncer, por exemplo. Né? Muitas pessoas fazem o quê? Que não falam sobre o câncer, isso e aquilo, mas como aquela doença que aconteceu em outra pessoa, tá? Em outro lugar. Não neles. Não, eu não. Eu tive uma comprovação disso quando, um período da minha vida em que eu levava um tio meu para fazer tratamento lá no INCA, ali na Cruz Vermelha, né? Então eu levava ele lá. E numa dessas coisas havia uma mocinha do meu lado, que depois me confessou ter 23 anos de idade, tá? E ela estava ali, acabamos dialogando de uma certa forma, por causa de um acontecimento insólito que houve lá no momento, e ela, então, no final, ela dizia assim, pois é, o meu médico me mandou vir para cá, né? E eu não entendo por que eu estou aqui neste lugar. Por que ele pediu que eu viesse para aqui fazer uma consulta aqui? Então, vejam o bloqueio. Ela estava em pleno Instituto Nacional do Câncer, tá? E não conseguia entender o que ela estava fazendo ali. Tá? Isso, na realidade, não é ignorância, não, é bloqueio mesmo que o espírito faz, tá? De forma inconsciente. É aquele medo, né? Do que vai enfrentar, da doença, da dor da doença, da dificuldade, de tudo mais. Né? Porque você não sabe o que vai acontecer ali na frente. Né? Então, existe esse bloqueio. E com isso acontece com muitos espíritos, que são bloqueados quando se bloqueiam na realidade quando desencarnam. Né? Mas por que nós estamos falando tudo isso? Né? Não fugimos ainda do nosso assunto, não. Tá? Pelo seguinte, porque o Manuel Filomeno de Miranda, né, o espírito que dita esse livro, ele chega para o mentor lá da tarefa e o mentor ele diz que está sendo feita uma grande convocação, né, do mundo inteiro para que equipes socorristas se dirijam para lá para ajudar a esclarecer alguns espíritos, para ajudar a libertar dos seus corpos vários espíritos que ainda teimavam, vamos dizer assim, em se manter no corpo, achando que estavam ali, às vezes, à espera de socorro, de ajuda, porque continuavam pensando que estavam encarnados. Né? Então, foram convocadas
equipes espirituais do mundo inteiro, inclusive do Brasil, né? E o Manuel Filomeno de Miranda, talvez não só por aprendizado para passar isso tudo para nós, foi um dos convocados. E ele levanta uma dúvida muito interessante, que ele fala lá para o mentor, organizador do grupo que ia, né? Ele disse assim, mas como nós poderemos ajudar a esses companheiros se eu, por exemplo, não conheço a língua deles? Né? Porque isso foi na Indonésia, né? Como é a língua lá? Tá? Como é a escrita lá? Nós não temos... algo assim que para nós é até difícil, né? Essas coisas todas. Eu lembro até muito de um amigo, um grande amigo meu, que ele foi visitar um enteado dele, que era professor lá em Xangai, tá? E ele foi até lá visitar, porque ele estava lá não só aprimorando seus conhecimentos de mandarim, tá? Mas também dando aula, me parece até, de português lá em Xangai. Né? E ele foi até lá. E um dia, sem esse enteado, ele resolveu sair da onde ele estava hospedado, né, para dar uma volta. Tá? E voltou correndo para dentro de casa. Por quê? Ele disse, olha, eu me senti e descobri o que deve sentir um analfabeto. Um analfabeto. Porque imagina, em todos os lugares que ele foi, tá? Tudo escrito em chinês, tudo escrito em mandarim. Tá? Então, como é que ele ia entender aqueles símbolos todos ali? Tá? Nome de rua, placa de loja e tudo. Não havia como ele entender aquilo, né? Porque não havia uma legenda em inglês embaixo, o que é muito comum hoje nesses países, né? Sempre colocar na língua local e embaixo colocar em inglês, que é uma língua que, bem ou mal, uma grande maioria da população do planeta conhece alguma coisa. Né? Então, com isso, o mentor, então, explica para ele, não vai haver problema nenhum. Por quê? Porque quando você pensar o que você vai dizer para aquela pessoa, isso vai se materializar através dos seus pensamentos numa imagem para aquela pessoa e ela vai entender você. Assim como a recíproca será verdadeira. E aí, novamente, fazendo uma má comparação. Né? Todos nós, ou alguns de nós, melhor, ou uma grande maioria de nós, já, por exemplo, já esteve fora do Brasil. E todo mundo voltou de lá sem saber nada daquilo. Por quê? Como é que você materializava o seu pensamento? Né? Através da mímica. Ou seja, apontando qual era a comida que você queria, né? Dizendo quanto é, né, de dinheiro isso aí para pagar e tudo. E todos nós fomos, comemos, bebemos e voltamos. Né? Eu passei por isso quando eu estive na Itália, né? E não falo nada de italiano, né? E então, o que aconteceu? Viajei por uma grande parte da Itália, foram quase 20 dias numa excursão por lá, tá? E quando a guia que falava portunhol não estava presente, eu tinha que me virar. Né? E aí entra o gesto. E o que é esse gesto? É a materialização do meu pensamento de tal forma que aquele outro que está me vendo entenda o que eu estou falando. Então, entenderam como é que é? A mesma coisa se dá com o pensamento. Todas as vezes que nós pensamos, nós emitimos esse pensamento. E quando emitimos esse pensamento, nós vamos fazer o quê? Formar aquilo que se chama de ideoplastia, né? Ou seja, materializar, plasmar aquela ideia nossa lá no mundo espiritual. É como hoje acontece, né? Nós vemos as antenas transmitindo, mas se nós tivéssemos o poder de
de captar as antenas das televisões, nós veríamos aquelas imagens todas. Tá? Nós tivéssemos esse desenvolvimento mental de captar tudo aquilo ali. E, olha, seriam só ondas que estão passando aí, mas que, na realidade, são materializadas depois na tela da nossa televisão, do nosso computador. Né? Mas isso é a transmissão do pensamento. Então, vejam, quando Jesus nos fala, né, que nós somos como túmulos, né, caiados por fora, bem vestidos, bem arrumados, nos portando bem em sociedade, somos iguais a túmulos, né, cheios de ossos e podridões por dentro. Porque são exatamente os nossos maus pensamentos. É aquilo que ele dizia: a boca fala do que está cheio o coração. Né? E a mente também pensa tudo isso. Né? Então, nós estamos sempre irradiando, né, de uma forma, nós estamos irradiando os nossos pensamentos. Daí, então, vem até uma advertência, tá? Que muitas das vezes as pessoas não percebem. A leitura, né, de um jornal ou de uma revista, ou você ficar vendo, às vezes, um filme impróprio, um filme cheio de violência e tudo mais, o que você faz? Você começa a pensar naquilo dali. Então, você começa, muitas das vezes, a vivenciar aquela notícia. Tá? Então, você olha ali uma violência dessas que está havendo, um feminicídio, uma agressão a uma criança, e você se entranha tanto dentro da leitura daquilo dali, quando você deveria ler de forma, vamos dizer assim, a não assimilar aquilo dali, ler, tomar conhecimento, mas não entrar aquilo dentro de você. Por quê? Na maneira em como você lê e você começa a entranhar naquilo dali, você imediatamente começa a montar na sua cabeça, tá, a cena do crime, a cena daquilo tudo que aconteceu. E você, então, está fazendo o quê? Projetando no mundo espiritual toda uma cena em prol daquilo ali que aconteceu. E mais ainda, né, muitas das vezes, o nosso envolvimento naquela notícia é tão coisa que até nós mesmos nos sentimos mal nisso. Por que sentimos mal? Sintonia. Que sintonia? Nós acabamos sintonizando com aquela cena do crime, com aquela cena dali. Tá? Então, passamos a trocar energias com aquele lugar ali. Alimentamos aquela cena do crime com o nosso pensamento, as nossas ideias. E acabamos recebendo de lá o quê? Tá? Aqueles espíritos que estão ali envolvidos começam a vibrar na nossa direção, querendo que a gente não pare de fazer aquilo dali. Por quê? Porque eles estão se alimentando daquela vibração negativa que nós estamos emitindo. Então, essa é uma mecânica que, até então, nós não tínhamos a mínima ideia disso. Né? Mas, quando nós lemos a obra de André Luiz, quando nós lemos a obra de Manuel Filomeno de Miranda, nós vamos, a obra de Ivone Pereira, principalmente, né, também, nós vamos ver como isto é verdadeiro, como se mostra, né, essa sintonia entre o encarnado e os desencarnados. E todo mundo, quando pensa em sintonia, né, pensa em coisa boa. Nós temos um amigo, nós temos uma sintonia maravilhosa. Eu e meu filho, eu e a minha esposa, nós temos uma sintonia, uma harmonia de ideias perfeitas. Tá? Mas existe essa outra sintonia, tá? Que é a sintonia pelo lado dos nossos erros, pelo lado daquilo que ainda trazemos de primitivismo dentro de nós. Né? Então, esse desdobrar aí é que é o perigo. Né? São os ossos e as podridões que ainda existem dentro de nós.
E não venhamos dizer que não existe, porque todos nós somos espíritos em evolução para o quê? Para fazermos essa limpeza interior, nos purificarmos, tá? Fazermos com que nós sejamos muito mais do lado do bem do que ainda presos a esses erros, a esses primitivismos do nosso passado. Então, nós emitimos esses pensamentos negativos. E quando emitimos esses pensamentos negativos, o que é que nós estamos fazendo? Atraindo para junto de nós, tá, aqueles espíritos que se afinizam, que sintonizam com isso. Vamos a um exemplo prático. Né? Quando nós passamos aí nessas grandes lojas que vendem eletrodomésticos, né, que nós temos aí, principalmente as chamadas lojas de rua, né? Então, o que nós fazemos? Eles colocam, às vezes, 5, 6, 7 televisões ligadas, né? Algumas passando ali propaganda deles mesmos, da própria televisão, e outras sintonizadas em vários canais diferentes. O que nós fazemos? Nós olhamos aquilo rapidamente, mas vemos um canal com o qual a gente gosta. Está passando alguma coisa que a gente gosta ali. Se eu gosto de esporte, tem lá um canal de esporte mostrando aí os últimos gols que aconteceram no campeonato A ou B ou C, e eu acabo parando, nem que seja uma fração de segundo, alguns minutos, eu paro e fico ali, sintonizado com aquela tela, porque ela está transmitindo algo que me interessa. Assim também somos nós com os nossos pensamentos. Quando emitimos esses pensamentos, também formamos, né, através da ideoplastia, formamos painéis, tá, mentais, telas mentais nós formamos. E Paulo dizia para nós, né, numa de suas cartas, né, que nós temos uma nuvem de testemunhas à nossa volta. Né? E o Livro dos Espíritos, também os Espíritos Reveladores, né, também falam isso para Kardec, né, que nós somos rodeados por uma quantidade enorme de espíritos. Né? E aí, quando nós emitimos, né, essa ideia, né, que transformamos isso numa tela, estamos servindo igualzinho lá aquela loja de departamento que está com aquelas telas todas lá. Né? Estamos andando aí no meio da rua, está cheio de gente, todo mundo pensando, porque não temos como parar de pensar. Né? Todos nós pensamos, todo mundo emitindo a sua tela. Imagina a quantidade de espíritos que estão perambulando por ali, tá? Os chamados desocupados, né? Aqueles que ainda não entenderam o processo evolutivo, não entenderam ainda que estão desencarnados, ou até vamos dizer assim, pelo atraso na sua evolução, ainda estão presos ali e perambulando pela rua, para um lado, para o outro e tudo. Então, ficam ali observando. Passou um ali, tá irradiando alguma coisa que eu gosto. Ele vem e se coloca junto de você. Tá? Não vamos confundir isso com obsessão, que é outra coisa que não interessa para nós aqui nesse momento. Tá? Então, não. São aqueles espíritos com os quais nos afinizamos momentaneamente, que se afinizam conosco momentaneamente. Tá? E isso existe de tal forma que você percebe tudo isso quando, às vezes, uma pessoa entra num rompante, né, de discussão, de violência, de agressão, tá? E que mais tarde, lá no íntimo dela, ela se arrepende. Por que eu fiz isso? Da onde surgiu essa ideia na minha cabeça de dar esse tipo de resposta, de agredir aquela pessoa dessa forma? Da onde surgiu essa ideia na minha cabeça? Olha lá, olha a sintonia. Né? A sintonia. Influem os espíritos na nossa vida diária muito mais do que imaginais. De certo, por vezes, são eles que vos dirigem.
Então, olha, se eu estou com aqueles pensamentos ali negativos, né, de querer agredir alguém, de revidar, né, o que eu já falei antes, né, não levar desaforo para casa e tudo mais, tá? Olha eles aí insuflando você a que você faça isso. Tá? Então, é essa influência. Então, são essas influências. Né? Então, vejamos, né? Estabelecemos isso, né? Emitimos as ideias para lá, né? E, ao mesmo tempo, recebemos ideias de lá para cá. Tá? Então, aqueles que ainda têm dúvidas sobre o que os espíritos nos ensinam, né? Tá bem claro aí, né? Quando você, principalmente quando você diz mesmo, né? Da onde eu tirei essa ideia? Da onde surgiu esse pensamento na minha cabeça? Tá? São exatamente eles que estão mandando. Tá? São exatamente eles. Essa sintonia, essa afinidade. Então, já estabelecemos algumas coisas aí. Né? Primeiro, né, temos o nosso interior. Né? Lá, o túmulo cheio de ossos e podridões. Isso nós temos. Em maior ou menor grau, nós temos. Se não tivéssemos, já não estávamos mais encarnados nesse orbe. Né? Estamos aqui para quê? Para limpar esse nosso interior, né? Para, através do nosso contato, da nossa convivência, da nossa evolução junto à sociedade, tá? Nós melhorarmos isso, né? Nos aprimorarmos, aprender a dominar as nossas próprias paixões. É isso que nós temos que fazer. Então, temos um interior negativo. Segundo, né, descobrimos o quê? Que emitimos essa coisa negativa para o mundo lá fora. Terceiro, atraímos os maus espíritos, tá? Ou espíritos inferiores, né, para junto de nós, através desses pensamentos com baixo nível de vibração, né? Exteriorizando ainda a nossa inferioridade. Então, feita essa composição, voltemos para o nosso assunto, né? Oração para afastar os maus espíritos. É difícil, né? É difícil. Por quê? Eles só se aproximam de nós porque nós o permitimos. Eles só se aproximam de nós por causa disso. Né? A oração que Kardec coloca aqui, que eu peço a todos depois, né, que leiam, porque já estamos no fim do nosso estudo, né, mas nós vemos o seguinte: tá? Os maus espíritos só se apresentam junto de nós, tá? Exatamente por quê? Pela nossa incúria, pela nossa intemperança, pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pela nossa arrogância, prepotência e tantas outras coisas mais. Tá? Eles só se aproximam por causa disso. Devemos orar por eles? Com certeza. Sempre devemos orar, tá? Para que eles também encontrem o caminho do bem. Para que eles também não se comprazam mais com essas coisas erradas. Essa deve ser a nossa oração em prol de todos eles. Mas antes disso, temos que fazer uma oração muito maior, mas muito maior mesmo, pedindo a Deus, a Jesus, né, aos mentores da nossa casa, ao nosso guia e protetor, nós temos que pedir a eles, sabe o quê? Para que nos ajudem na perseverança do caminho do bem, a perseverarmos na nossa vontade de querermos nos modificar. Pedir a ajuda deles para nos fortalecer, para que não caiamos na tentação do erro. Porque eles vão nos ajudar, mas sempre respeitando o quê? O nosso livre-arbítrio. Então, nós temos que vencer esses erros todos. E é isso
o que nós mais temos que fazer. Pedir aos bons espíritos, né, que nos ajudem a perseverar nesse caminho, para que eu tenha, sabe o quê? Humildade, resignação, tá? Em função desses erros, mas nunca deixar de trabalhar para combatê-los. Isso é que nós devemos fazer. É isso que nós devemos sempre trabalhar junto a nós mesmos. Nada melhor do que uma boa leitura de bons livros, né? Olha que todos aqueles livros os 412 livros do Chico, os quase 300 livros do Divaldo e tantos outros mais, a grande maioria deles são chamados de livro de autoajuda. São livros que estão aí à nossa disposição, nos mostrando ferramentas que nós devemos ter. Tá? Vamos aplicar a bondade, vamos aplicar aí a serenidade em tudo isso. Né? Terminando o nosso estudo, eu vou dar só um exemplo de como isso pode ser feito. Certa feita eu estava numa fila do supermercado e na fila ao lado existia um senhor que estava descontrolado, né? Já de bastante idade, creio eu até que mais velho do que eu, tá? E ele estava totalmente descontrolado, né? E nesse descontrole dele, tá? Ele falava alto, reclamava. Por quê? Porque a caixa estava andando muito lenta, ela estava andando muito devagar. Provavelmente, né, em função de ser uma novata ali, não conhecer ainda, não ter decorado aquele monte de códigos. Porque imagina decorar um código para cada legume, verdura, fruta, né, só ali, né, porque o resto tem código de barra que a máquina lê. Mas essas coisas não tem código de barra. Então ela tem que saber de cabeça para agilizar. Talvez fosse uma pessoa nova ali. E eles braguejavam o tempo todo, né? Atrás dele tinha uma senhorinha, bem mais velha mesmo, acredito eu, que por volta de mais de 85 anos de idade, tá? E ela ali parada, calma, tranquila e tudo, né? Até que teve uma hora que ele vira-se para ela, né? E diz assim: a senhora não fica aborrecida? A senhora não acha um absurdo isso, esta fila não andar e tudo mais? A senhora não vai reclamar? Olha só, hein? Ele exteriorizando isso e tentando provocar uma outra pessoa para entrar em comunhão com aqueles pensamentos ruins que ele estava tendo naquele momento, né? Ela, então, com a maior calma do mundo, olha o exemplo que ela dá para cada um de nós, né? Ela, a maior calma do mundo, ela olha para ele, espera ele parar um momento de falar, sorri e diz: meu filho, ainda chamou ele de meu filho, tá? Se quando era nova essas coisas não me aborreciam, por que que agora, nesta minha idade, eu vou me descontrolar e me aborrecer com algo como este que está acontecendo? Não, simplesmente eu não estou aqui, vou esperar até o momento em que ela vai me atender. Eu olhei para ela, abri o maior sorriso, fiz aquele polegar para cima, cumprimentando-a, né? Ela sorriu para mim e tudo. E esse senhor ficou tão envergonhado com a resposta dela, né? Mas eu acredito que tenha sido exatamente em função da resposta dela, porque ele ficou desconcertado com a resposta, né? Ele não sabia mais o que fazia e olhava. Tomou uma atitude, saiu da fila e foi procurar um outro lugar para se estabelecer, né? Foi aí, então, que eu me dirigi a essa senhora e a cumprimentei, né, pelo belo exemplo que ela estava dando para todos nós ali. E é assim que nós temos que fazer. Até porque nós, espíritas, temos que aprender muito a nos comportar, porque o nosso comportamento é a exemplificação de tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Então, façamos isso,
Vamos nos comportar bem, vamos ter sempre patrulhando a nossa cabeça para que ela não deixe nascer dentro de nós os maus pensamentos que acabam atraindo espíritos ainda inferiores para junto de nós. E com isso, nós só tenhamos a alegria de orar por esses espíritos, pedindo à espiritualidade superior que os encaminhe e que vamos dizer, instruam, acordem para a realidade da vida e nunca para me livrar deles. É essa a ideia que nós queremos trazer para todos nesse momento. E que o nosso querido Mestre Jesus nos ilumine, guarde e guie e abençoe. Até o nosso próximo encontro.